6 de dezembro, Café com Deus Pai. O cuidado amoroso de Deus. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, versículos 1 ao 3. Nesse salmo, percebemos a profunda intimidade que Davi tinha com Deus. Sua declaração não é apenas uma frase de fé, mas um testemunho de total entrega e dependência. Davi entendeu que a intimidade com Deus significa depender inteiramente dele. Assim como uma ovelha depende do seu pastor para provisão, proteção, abrigo e direção. Davi nos ensina que a verdadeira intimidade com Deus envolve uma dependência absoluta. Ao desenvolver essa conexão íntima, começamos a ouvir sua voz, compreender sua palavra e discernir seu propósito, inclusive nos momentos difíceis. Intimidade gera um sentido de pertencimento. Quando reconhecemos Deus como nosso Pai, percebemos seu amor e sua vontade de ser nosso parceiro na vida, provendo, protegendo, abrigando e guiando. Deus deseja muito mais do que nos ver realizando grandes feitos. Ele quer que entendamos nossa verdadeira identidade como seus filhos. Deus nos chama para um propósito significativo e tem um destino profético a revelar em nossa vida. No entanto, tudo isso se inicia quando nos entregamos a um relacionamento íntimo com Ele. Assim como Davi, também podemos desfrutar da provisão, da proteção, do abrigo e da direção de Deus. Ele deseja ser nosso pastor e guia. O convite é para uma entrega completa a esse relacionamento de intimidade com o Pai. Ao abraçarmos essa conexão profunda, passamos a vivenciar a plenitude do que Deus tem para nós, encontrando segurança e propósito debaixo de seu cuidado amoroso. A frase de hoje é: quanto mais intimidade temos com Deus, mais provamos da sua vontade. Lendo mais uma vez, quanto mais intimidade temos com Deus, mais provamos da sua vontade. Vamos ler um texto aqui de 1 Samuel que fala a respeito dessa intimidade que Davi tinha com Deus e que deu a ele uma grande bênção na vida dele. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, vamos ler dos versículos 3 até o 12. Versículo 3. Deus disse para Samuel o seguinte, versículo 3, convide Jessé. Jessé era o pai de Davi. Deus disse para Samuel, que era o profeta, que era o homem de Deus naquele tempo em Israel.
Deus disse para ele: convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. 4. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Os líderes da cidade foram tremendo porque Samuel era o homem de Deus. Por isso que, quando o homem de Deus chegava numa cidade, poderia ser para trazer paz ou poderia ser para trazer o julgamento de Deus. Então, quando os líderes da cidade viram que Samuel estava chegando, eles foram tremendo porque eles queriam saber. E eles perguntaram: a sua visita é de paz? Versículo 5. Sim, respondeu ele, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Versículo 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 8. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Versículo 9. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Versículo 10. Assim, Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Versículo 11. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Versículo 12. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Versículo 13. Vamos ler mais o 13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Então, esse texto que nós lemos mostra o momento em que Deus disse para Samuel que ele deveria ungir o próximo rei de Israel. O texto conta para nós como que Davi era o filho mais moço, ele era o menor da casa dele, que ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai, e que ele nem sequer foi chamado pelo seu pai Jessé, quando Jessé recebeu a visita do homem de Deus. Esse texto mostra que a própria família de Davi o deixou de lado, mas o relacionamento, a intimidade que ele tinha com Deus e o propósito que Deus tinha na vida dele não deixou de acontecer por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Ele escreveu esse Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele se colocava como uma ovelha que tinha o Senhor como seu pastor. E
embora a família dele tenha se esquecido dele, o Senhor não esqueceu e no tempo certo, mesmo com todos não tendo chamado a ele, o próprio Deus criou uma situação em que ele foi chamado para cumprir o seu propósito. Voltando aqui para a mensagem de hoje, quanto mais intimidade temos com Deus, mais provamos da sua vontade. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito que a vontade que Deus tem para nós é boa, é agradável e é perfeita. A vontade que Deus tinha para Davi é que ele fosse o próximo rei de Israel. Tendo intimidade com Deus, Davi pôde provar da vontade de Deus para a vida dele. Então, Deus tem uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita para a sua vida. Para isso, para que você conheça a vontade dele, é necessário que você tenha intimidade com ele. Essa intimidade você consegue orando constantemente. Quanto mais você ora, quanto mais você fala com Deus, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo, mais sensível você fica para entender os caminhos que você deve seguir. Você também deve ler a Bíblia, porque é na Bíblia que nós encontramos os projetos, as formas como Deus age, como Ele faz as coisas. Meditando nas Escrituras, você vai conhecendo como Deus agia e o que Ele quer de você. Então, o convite de hoje é que você desenvolva intimidade com Deus para que você possa experimentar o cuidado amoroso de Deus na sua vida. O cuidado amoroso de Deus virá sempre que você estiver em sua intimidade com Ele. Então, quanto mais intimidade temos com Deus, mais provamos da sua vontade. Essa intimidade começa quando você recebe a Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, então você está perdendo muita da sua intimidade com Deus. A Bíblia fala em Isaías 59, no versículo 1, que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então nós precisamos receber o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo e enviou o seu único filho, Jesus, para que nascesse de uma virgem, sendo concebido pelo Espírito Santo, para assumir a forma humana, vencer o pecado nessa forma humana e oferecer a sua própria vida, oferecendo seu próprio sangue, para que todo aquele que crer que Jesus salva, receba o perdão dos seus pecados. O que você está esperando para receber o perdão dos seus pecados? Você pode receber a Jesus agora, crendo que Ele é o Filho de Deus e que, quando Ele morreu e deu o seu sangue na cruz, foi por mim, foi por você. Faça agora comigo uma pequena oração. Nessa oração, você vai aceitar o sacrifício de Jesus e vai reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Fazendo essa oração,
você vai receber o perdão dos seus pecados. Ele justifica os seus pecados. Você vai receber o Espírito Santo na sua vida e o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão registrados os nomes dos que aceitaram Jesus e que, quando partirem dessa vida, irão para o céu. Então, faça essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar e me orientar nesta vida, e escreve o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez, você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem. Se você tem algum desses elementos na sua casa, deixe isso de lado. Jesus está vivo, à direita de Deus, ele ouve todas as suas orações. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente em nome de Jesus. Faça orações e peça ao Espírito Santo que oriente você no que você precisa fazer. Leia a Bíblia para que você conheça a vontade de Deus. Busque vídeos que expliquem os textos da Bíblia, como este devocional e outros, para que você conheça mais a respeito da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus vai permitir que você encontre intimidade com Ele e acesse o propósito que Ele tem para a sua vida. Hoje é o dia 340 de 365, faltam 25 dias para encerrar-se o ano. Desde o dia 1º de novembro, nós estamos convidando todos para que façam uma oração para que esse fim de ano seja abençoado e os 12 meses do ano que vem também sejam cheios de bênçãos. Dedique um tempo diariamente para fazer uma oração, dizendo: Deus, que nesse fim de ano o Senhor confirme a sua salvação, saúde, proteção, livramento e bênçãos, mostrando a sua vontade na minha vida. Incentive as pessoas da sua casa para que todos tenham esse momento particular com Deus. E separe um tempo também para que você ore com toda a sua família reunidos, pedindo para que Deus abençoe esses últimos dias e os 12 meses do ano que vem. Pedindo: Deus abençoa os 12 meses do ano que vem chegando com a sua proteção, livramentos, saúde, prosperidade. Manifesta na minha vida a sua vontade. Peça isso a Deus. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 140 e a palavra-chave de hoje é intimidade. Vamos fazer a leitura do Salmo 140. O Salmo 140 é um salmo de livramento. Quando você sentir que na sua casa existe a presença de algum vulto, de alguma sombra, se você sente que alguém está perseguindo você sem motivo, querendo prejudicar você, faça um propósito de oração de 3 dias, fazendo a leitura do Salmo 140, pedindo nos 3 dias que o Senhor dê livramento para você. Se você perceber que essa força negativa, essa perseguição ainda está em volta da sua vida, faça um novo propósito fazendo uma oração de 7 dias. Se você perceber que aquela força ainda persiste, faça
14 dias e depois, se persistir, faça 21 dias. Se ainda persistir, faça um propósito de 40 dias. Certamente que, nesse caminho, Deus dará resposta a esse propósito de oração. Então você pode fazer 3 dias, 7, 14, 21 e 40. Vamos ler aqui o Salmo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento. 2. Os quais pensam o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. 3. Aguçaram a língua como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Selá. Esse selá é uma palavra que significa pausa. O livro de Salmos é um livro de louvores. O povo de Israel usa os salmos como louvor a Deus. Quando tem essa palavra selá, significa que quando eles estão cantando esse salmo, aqui eles dão uma pausa. E essa pausa é para eles meditarem no que eles acabaram de cantar. Então aqui eles estão cantando: livra-me, Senhor, porque o homem mau e o homem violento se ajuntam para a guerra com o mal no coração e estão como a serpente. Livra-nos, Senhor. Agora vem o versículo 4 que diz: guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. 5. Os soberbos armaram-me laços e cordas. Estenderam a rede à beira do caminho. Armaram-me laços corrediços. Selá. Então aqui é uma segunda parte do Salmo 140. Existe o homem mau, o homem violento na primeira parte. Guarda-me, Senhor, das mãos do ímpio e do homem violento e dos soberbos, a segunda parte. Aí vem aqui mais uma outra parte, a terceira parte. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. 7. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. 8. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Então aqui na terceira parte, o salmista fala: o Senhor é que é o meu Deus, o Senhor é que é a minha fortaleza, o Senhor é que pode frustrar os desejos do ímpio, para que ele não consiga me alcançar. E aí vem uma nova parte aqui, versículo 9. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. 10. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não torne a levantar. 11. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Versículo 12. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. E assim, ou seja, dessa forma, os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Esse é um salmo que fala para Deus dar livramento de perseguição em relação às pessoas que são más. Eu falei no começo da leitura desse Salmo 140 que você pode usar a leitura desse salmo fazendo propósitos de 3, 7, 14, 21 ou 40 dias, mas se você estiver sentindo uma presença de um vulto, de uma sombra, alguma energia ruim em volta da sua casa,
ore o Salmo 91. O Salmo 91 é o salmo que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se você estiver sentindo alguma força dessa natureza, faça esses propósitos de 3, 7, 14, 21 ou 40 dias, lendo o Salmo 91, pedindo para Deus trazer o livramento de toda essa força do mal contra a sua vida, contra a sua casa. Por fim, vamos fazer a leitura do Salmo 23, que nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando o versículo 4 fala, a tua vara e o teu cajado me consolam, significa que Deus traz a direção para todo aquele que confia nele. A vara é a ferramenta que o pastor usa para dar a direção para o rebanho. Então o Senhor dará a vara, a direção para aqueles que têm intimidade com ele, e o teu cajado me consolam. O cajado é aquela ferramenta que tem a forma de um gancho. Quando a ovelha cai em uma valeta, o pastor usa o cajado para trazer a ovelha novamente. Então, se você tropeçar, se você cair, o Senhor terá o seu cajado para trazer você novamente para o caminho certo. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O versículo 5 está dizendo que Deus prepara uma mesa. Ele coloca os seus inimigos para que eles vejam a sua vitória. Depois ele diz, unges a minha cabeça com óleo. Davi está pedindo, dá o teu Espírito Santo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia. É o símbolo de prosperidade também. Então, quando ele pede aqui, unges a minha cabeça com óleo, ele está pedindo para ter o Espírito Santo. O meu cálice transborda, ele está dizendo, a minha vida tem tanta a presença de Deus que está transbordando. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar na casa do Senhor por longos dias significa que você vai habitar na proteção, no livramento, no abrigo, no cuidado de Deus. Esse Salmo 23 é o salmo que você pode apresentar propósitos de 3, 7, 14, 21 e 40 dias, quando você está buscando uma direção, uma resposta, uma porta para a sua vida, seja em uma universidade, seja para abrir o seu negócio, seja para buscar uma direção de Deus, de algo que você está buscando em termos de prosperidade, tanto espiritual, você pode pedir que eu quero mais presença de Deus na minha vida, como também nos projetos que você tem pensado. Apenas lembre-se de colocar os seus projetos na mão de Deus, pedindo que Deus lhe dê instrução e orientação para que você siga no caminho certo. A mensagem de hoje fala sobre intimidade com Deus. Davi escreveu esse Salmo 23. Ele priorizava a intimidade com Deus. E Deus não deixou que os propósitos que tinha sobre ele se frustrassem, mas realizou
a boa, agradável e perfeita vontade que tinha sobre Davi, pela confiança e pela intimidade que ele desenvolveu no relacionamento com Deus. Deus abençoe o seu dia. Busque por essa intimidade. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala a respeito do cuidado amoroso que o Senhor tem para com aqueles que confiam em Ti totalmente. Pedimos que o Senhor venha tirar as barreiras, as dúvidas, os medos, tudo aquilo que nos impede de nos aproximar do Senhor, tudo aquilo que impede-nos de chegarmos mais perto do Senhor e da sua vontade. Ensina-nos a orar e a colocar todos os nossos planos e projetos nas tuas mãos. Abençoa esse fim de ano de todos, colocando as suas mãos, derramando a sua presença, saúde, livramento, proteção, abrigo, salvação e harmonia na casa e na família, removendo todo tipo de embaraço, dúvidas, medos, inseguranças a respeito de se o Senhor está ou não com os seus filhos. Que todos possam ter a certeza, a confiança de que o Senhor é Deus Pai e ama a todos aqueles que buscam ao Senhor e que procuram em oração saber a respeito do Senhor. Derrama um novo ano com 12 meses repletos de salvação, livramentos, proteção, saúde, bênçãos, direcionamento do teu propósito para cada filho e cada filha do Senhor, hoje e sempre. Abençoa também as famílias de todos os teus filhos, hoje e sempre, e que todos possam conhecer ao Senhor e acessar a intimidade contigo. Assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Se você lembrou de alguém que ainda não recebeu Jesus, que ainda não começou esse relacionamento de intimidade com Deus, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa conhecer a bondade, o cuidado, o amor de Deus e venha se aproximar também de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.